Bem, então, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna, né, do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, né, no nosso 35º ano. Essa é a reunião de número 1465. Vamos discutir um tema muito interessante, né, para a prática, eu não diria nem só cardiológica, né, porque, logicamente, especificamente no coração, mas como a gente estava discutindo agora, é um tema que envolve outros órgãos, que não seja só o coração, e a denervação cardíaca para o tratamento de bradiarritmias. Bem, e eu gostaria de convidar o Dr. Rodrigo Castro para apresentar o nosso palestrante, né, o Dr. Esteban Rivarola. Rodrigo, por favor, apresenta aí o nosso amigo. Ok, boa noite, Souza, boa noite, Augusto, boa noite a todo o pessoal aí do São Lucas que estão aí participando da reunião. Eu queria agradecer ao Esteban a disponibilidade dele. O Esteban é um colega eletrofisiologista também do INCOR, né? A gente compartilhou em muitos momentos aí a formação. E ele é um cara estudioso, interessado e também parte do seu tempo foi dedicada ao sistema nervoso autonômico cardíaco, e essa é uma fronteira grande de conhecimento a ser explorada, inclusive. E a gente pôde chamar ele para falar um pouquinho de um tema novo, porque quando se pensa em bradicardia, muitas vezes se sente um marca-passo, né, de imediato, mas podem surgir alternativas na maneira de entender e abordar os pacientes. Então, o Esteban, que estudou isso aí na sua fase de doutorado, pós-doutorado, e sempre se dedicou a isso, e acho que pode contribuir com a nossa reunião hoje. Obrigado, Esteban, e eu acho que podemos começar, né? Obrigado, Rodrigo, pelas palavras, pela apresentação. Doutor Souza, a todos pelo convite, é uma honra participar da reunião magna. E eu quero poder contribuir brevemente com essa apresentação e falar um pouquinho sobre essa técnica, que é uma técnica relativamente nova de tratamento de bradiarritmias, que é a ablação dos gânglios parasimpáticos, né, ou denervação cardíaca, e falar sobre os aspectos técnicos desse método. É claro que, como eu estou falando para uma maioria de cardiologistas clínicos, eu vou tentar manter a discussão dentro de uma área em que seja proveitosa para todos e não apenas para intervencionistas. Eu espero conseguir cumprir com esse objetivo. Então, a questão do autonômico é uma questão muito abrangente, a gente vinha discutindo isso agora antes do início da reunião, porque o sistema nervoso autonômico é um modulador muito poderoso do ritmo cardíaco, e não só do ritmo, mas de várias funções de inotropismos enfim, da parte da fisiologia cardíaca. Para vocês que não estão completamente familiarizados com o sistema autonômico intrínseco do coração, eu quero só lembrar vocês, essa aqui é uma figura de uma publicação que foi um editorial de um trabalho que foi publicado pelo nosso grupo em 2017. Então, o editorial foi tão interessado em discutir o assunto que eles propuseram a inclusão dessa figura. Esse aqui é de um grupo do Arizona, é uma figura original do grupo do Arizona, da Clínica Mayo. Então, está bastante bem esquematizado, né? Então, o sistema nervoso autonômico tem uma parte extrínseca, que está fora do saco pericárdico, e uma parte intrínseca, que são basicamente os gânglios epicárdicos e que ficam concentrados em praticamente toda a superfície, principalmente dos átrios, mas também a gente sabe hoje que dos ventrículos. São gânglios numerosos, amplamente conectados dentro do saco pericárdico, e esse sistema intrínseco se comunica com os gânglios de fora do saco pericárdico, né, com os gânglios da região intratorácica, né, e também com núcleos no sistema nervoso central, e com isso as informações eferentes e aferentes podem ser moduladas e as respostas fisiológicas podem ser produzidas, né? Então, de que maneira que o estudo da intervenção desses gânglios
se iniciou. Na verdade, a ablação dos gânglios não foi pensada, num primeiro momento, para tratamento das bradicardias. Ela foi pensada no início dos anos 2000 como uma forma de melhorar o resultado da ablação da fibrilação atrial. Então, vocês se lembram a teoria das veias pulmonares como gatilhos para FA? Foi lançada por um grupo francês de Bordeaux no final da década de 90, e isso deu as bases para o isolamento das veias pulmonares, que começou a ser feita em grande escala a partir dos anos 2000. E, nesse momento, se pensou que fazer uma denervação cardíaca aplicando radiofrequência nesses gânglios do sistema autonômico intrínseco do coração poderia melhorar o resultado da ablação da FA. Então, isso a gente sabe hoje que o resultado da ablação dos gânglios para FA é bastante limitado, não é uma técnica que se faça rotineiramente para ablação de FA, mas pouco tempo depois, essa mesma ideia foi tentada para agora o tratamento das bradiarritmias. Isso começou em 2004, 2005, o Dr. Pachon foi o primeiro a mencionar essa técnica como possibilidade, e aí começaram-se a fazer os trabalhos de observação, estudos em série, e aí começou-se a verificar que alguns casos de bradicardias funcionais, ou arritmias ou bradicardias reflexas, né, como a síncope vasovagal, ou a hipersensibilidade do ser carotídeo, enfim, bradicardias que são dependentes da hipertonia vagal podem apresentar grande melhora e podem ser controladas com essa ablação dos gânglios. E com isso a gente sabe que numa grande quantidade de pacientes, evitar o implante do marca-passo, que era a forma como isso era feito anteriormente. Então, muito bem. Como é que é a racional dessa técnica? Então, esse é um trabalho muito clássico, muito conhecido, de um grupo canadense, que foi o primeiro a demonstrar histologicamente a distribuição dos gânglios no coração. Então, ele desenhou esses esquemas, são esquemas muito conhecidos, muito visitados pelos pesquisadores dessa área, em que ele demonstrou inúmeros gânglios, cada gânglio composto por centenas de neurônios, todos muito conectados, que estão distribuídos, como vocês podem ver, perto da região dos grandes vasos, entre as veias pulmonares. Base cardíaca, parede posterior, praticamente a gente poderia dizer que toda a superfície atrial tem gânglios em grande quantidade. Esses gânglios também, esse é o mesmo trabalho desse grupo canadense, agora com microscopia. A gente pode ver corado um gânglio, né, aí à direita, na letra B, vocês veem um gânglio magnificado, né, pela uma lente maior. Cada gânglio vocês veem com inúmeros neurônios aí, cada bolinha preta é uma célula, né? São centenas de neurônios, e cada gânglio, por sua vez, conectado com os gânglios vizinhos, como vocês estão vendo à esquerda. Então, isso produz um sistema de informação muito complexo, muito modulável, e que é capaz de produzir respostas de ajuste do funcionamento cardíaco em tempo muito curto. O desafio, portanto, é tentar produzir algum tipo de lesão controlada nesse sistema que atenue a inervação parasimpática, mas, claro, sem eliminar o sistema todo, porque a gente não pretende produzir uma denervação completa, a gente pretende uma atenuação vagal. Esse é um trabalho um pouco posterior, de um grupo do leste europeu, que fez uma descrição muito parecida. Ele revisitou a histologia dos gânglios, a conexão que eles têm, são figuras que vocês podem ver um pouco melhoradas com técnicas aí de 2 décadas depois, mas encontraram um resultado histológico muito parecido com o trabalho canadense que a gente acabou de observar. E o importante de ser lembrado é que esses gânglios, apesar de receberem o nome de gânglios parasimpáticos, eles não são
estruturas de inervação vagal única, exclusiva. Ao contrário, como quase todo o sistema nervoso autonômico, ele tem inervação dual, ele tem terminações adrenérgicas e tem terminações parasimpáticas também. Então, uma das perguntas que me fazem frequentemente é: se fazemos uma ablação e destruímos parte do gânglio ou alguns gânglios, e esses gânglios têm inervação dupla, como é que a gente espera que o que vai ser produzido com isso é uma denervação vagal e não uma denervação adrenérgica, por exemplo? Então, isso nos fez revisitar trabalhos antigos de fisiologia que mostram, como vocês estão vendo nesse gráfico aí, apesar de ter uma inervação dual, como eu acabei de dizer, o predomínio é de inervação vagal. Então, se vocês observarem nessa figura, a gente está vendo à esquerda, os 3 campos à esquerda, pontos vermelhos, que são marcação para terminações vagais, com marcadores histológicos específicos. Na coluna do meio, em verde, as terminações adrenérgicas. E à direita de tudo, as duas combinadas. É fácil perceber que a inervação vagal, em vermelho, é predominante. Pelo menos na grande extensão das estruturas de inervação autonômica que chegam até o coração, isso se repete. Esse é um estudo de 2003 que faz uma razão entre inervação parasimpática e simpática nas diversas partes do coração, do endocárdio e do epicárdio. TH, para vocês entenderem, é tiroxina hidroxilase, é um marcador de terminações adrenérgicas. E a outra embaixo é acetilcolinesterase, que é a marcação de acetilcolina para terminação vagal. Então, se vocês observarem, no endocárdio, a razão de acetilcolinesterase para tiroxina hidroxilase é muito alta. Então, isso mostra mais uma vez que o predomínio é de terminação vagal nessas regiões, tanto do átrio quanto do ventrículo, pelo menos na região endocárdica. Na região epicárdica existe um balanço um pouco maior nesse estudo. Aqui, novamente, só repetindo observações de trabalhos clássicos. Em branco, vocês estão vendo vários tipos de marcação para vários tipos de neurotransmissores. O que mais predomina é, como vocês estão vendo aqui, à direita, no campo alto, a acetilcolinesterase é de longe a que mais marca. Esses trabalhos, essa série de trabalhos que eu estou mostrando para vocês, justificam, né, dão bases para um fenômeno fisiológico que é amplamente conhecido por todos vocês, que é o fenômeno do predomínio vagal. Ou seja, no balanço simpato-vagal, o vago predomina. Existe uma dominância vagal no tônus, enfim, a qualquer momento que isso é aferido, o vago predomina sobre o adrenérgico, pelo menos no momento de repouso. E isso é ainda mais verdadeiro e mais expressivo se a gente entender como é que é a histologia do sistema de condução cardíaco. Então, aqui é um trabalho muito antigo, da década de 70, em que se marcou com um marcador histológico de terminação vagal no sistema de His-Purkinje, à esquerda mais proximal, perto do His, e à direita os ramos mais distais, uma ampla concentração de marcadores para acetilcolina. Então, tudo isso mostra que existe um predomínio vagal e que o predomínio vagal é mais ainda intenso nas estruturas que se aproximam do sistema de condução. Então, isso nos traz para a ideia de como utilizar essa informação de forma aplicada. Então, é claro que não são todas as bradicardias que podem ser tratadas com a modulação do sistema autonômico. Claro que não. Mas aquelas que dependerem de uma hipertonia vagal, uma melhora importante clínica pode ser obtida através desse método. E a ideia principal era
entender de que maneira uma ablação pode ser feita para que não se produzam lesões por radiofrequência muito amplas na extensão do átrio todo. Como eu mostrei para vocês, os gânglios estão por todas as partes no átrio. Então, a gente precisaria, será, de uma extensa ablação no átrio, ao exemplo do que é feito com a ablação da FA, ou mais extensa ainda, para produzir essa denervação? Nós testamos a hipótese de que talvez isso não fosse necessário. E a gente se valeu desse predomínio vagal sobre o sistema de condução para tentar lançar uma técnica que fosse mais focada e mais localizada na região de interesse. O sistema de condução ele passa pelo septo interatrial. O nó sinoatrial fica um pouco lateral, mas os feixes internodais estão no septo, o nó AV está no septo interatrial alto, e possivelmente toda a inervação vagal que modula esses nós deve ficar na vizinhança, devem ser os gânglios que ficam nessa região do septo também. Então, nós testamos, esse foi um trabalho, talvez seja o trabalho que o Dr. Rodrigo deve ter revisado para a gente preparar essa reunião. Em 2017, nós fizemos uma série de casos de pacientes que tinham essas bradicardias funcionais, né, a maioria deles síncope vasovagal cardioinibitória ou hipersensibilidade do carotídeo, e fizemos a técnica que vocês estão vendo na tela. Então, esse já é uma representação que é mais familiar para eletrofisiologistas, né? Mas eu posso dizer para os clínicos que se trata de uma reconstrução dos dois átrios. Se vocês verem na figura da esquerda, a gente tem com um pouco mais de transparência o átrio direito, e na cor sólida o átrio esquerdo, a válvula tricuspídea à esquerda, a válvula mitral à direita, e justamente os pontos azuis representam a localização do septo interatrial, onde a inervação de interesse se localiza. E nesse trabalho, que tem, acho que são 17 ou 18 casos, fizemos essa aplicação por anatomia presumida, né, ablacionando o que a gente chama de gânglio septal superior e inferior. E a gente avaliou alguns parâmetros imediatos que mostravam atenuação vagal imediata, isso é possível, é verificável, e esses pacientes foram acompanhados para a verificação de desfecho clínico, recorrência de síncope ou recorrência de sintoma de baixo débito. E a gente conseguiu ver que com essa técnica conseguimos diminuir em 80% a 90% a incidência de síncopes e de pré-síncopes limitantes. Então, a técnica que a gente usou, ela fica bem representada nessas figuras. Uma das ideias mais importantes é entender que essa região de interesse, que é o septo, ele é praticamente um espaço virtual que fica entre a região septal esquerda e a direita. Então, e ali tem muita gordura epicárdica entremeada com os gânglios. Então, uma ideia que a gente tinha era entender se era necessário fazer a aplicação só por um lado, ou se era importante aplicar pelo lado direito e pelo lado esquerdo para conseguir a transmuralidade que produziria o resultado clínico de interesse, né? Então, inicialmente, essa é uma dúvida que a gente imaginou ter resolvido dizendo, não, para conseguir a transmuralidade, a gente precisa ir pelos dois lados do septo, então o procedimento tem que ser biatrial, átrio direito mais átrio esquerdo, sobreposição de lesões na região septal. Mas uma das coisas que apareceram nesse trabalho e outros autores conseguiram observar também, é de que, apesar desse sistema de inervação autonômica ser extremamente conectada e modulável, existem
passagens específicas de inervação vagal para cada nó. Ou seja, existe uma inervação seletiva vagal para o nó sinoatrial e regiões de inervação seletiva para o nó AV. E isso começou a deixar a técnica um pouco mais sofisticada e um pouquinho mais detalhada, porque a gente conseguiu verificar que, produzindo lesões ainda mais restritas, a gente conseguia produzir resultados mais específicos dependendo daquilo que nos interessou. Então, o que eu estou querendo dizer? Vejam a figura da esquerda. É uma representação eletroanatômica, uma reconstrução tridimensional do átrio direito. Vocês estão vendo a cava superior, a cava inferior, o trajeto do seio coronário e a válvula mitral olhando para nós, a válvula tricuspide olhando para nós. Em azul, o registro do RIS, onde o feixe de RIS é registrado. E o que foi visto é que em muitos pacientes, em vários deles, se a gente fizer aplicações de radiofrequência nessa junção da cava superior com o átrio, exatamente onde as bolinhas azuis estão representadas, essa região é chamada por muitos de junção átrio-caval. Nessa região, a ablação produz um aumento específico da frequência sinusal, sem produzir grandes alterações em outros intervalos, aí, em outras partes do sistema de condução. Então, essa observação repetitiva levou à conclusão de alguma ideia que hoje está um pouco mais consolidada, de que esse gânglio da região alta, ali entre a cava e o átrio, ali na região septal, esse gânglio superior, ele é um dos maiores responsáveis por inervar o nó sinoatrial. Então, bradicardias sinusais, ou pausas sinusais levando a síncope, elas podem ser tratadas com uma ablação seletiva nessa área especificamente. E, de fato, existem hoje grupos, especialmente um grupo belga, que é liderada pelo Dr. De Bruyne, que propõe que para bradicardias sinoatriais, ou pausas sinusais vistas em Holter sintomáticas, a ablação unifocal dessa região é o tratamento de escolha. Né? Então, essa é uma observação importante. A gente não tem certeza hoje ainda de que uma ablação tão específica e tão seletiva possa ter um bom resultado em todos os casos, né? Mas a gente sabe que a inervação do nó sinoatrial passa nessa região e a ablação dessa área é muito eficaz. Em contrapartida, e agora a gente vai para a figura da direita, a gente consegue verificar que o gânglio inferior, esse é o mesmo átrio direito, agora visto de costas, aí na região posterior da saída do seio coronário, praticamente onde a cava inferior agora se encontra com o átrio, essa região muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, ela se correlacionou com um aumento da condução no nó do AV. Então, tem um intervalo, na eletrofisiologia a gente usa muito para avaliar a condução do nó AV, que é o intervalo AH, intervalo entre o átrio e o RIS. E esse intervalo ele é encurtado de forma bastante clara quando essa aplicação nessa região é feita. Então, eu separei esses dois exemplos porque a gente consegue verificar, em alguns casos, essa inervação seletiva. Sabemos hoje denervar o nó sinoatrial e sabemos também denervar especificamente o nó AV em alguns casos. E isso nos ajuda a produzir ablações menos extensas, procedimentos mais curtos, mais restritos, para apresentações de bradicardias específicas. Podemos tratar de uma forma específica cada quadro. Esse aqui é um trabalho de um grupo japonês que mostrou uma coisa bastante parecida, mas com uma variação. E essa aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção. O mapa é um pouco diferente porque é um mapa que usou uma tecnologia um pouco
mais antiga, né? Mas o que a gente consegue ver à esquerda, de novo, é o mapa do átrio direito, e aqui ele observando a mesma coisa. Quando ele aplicou naquela região da junção átrio-caval, ele observou um aumento da frequência sinusal e ele confirmou essa hipótese de que a inervação do nó sinoatrial estava nessa região alta. Porém, o que ele viu de diferente, e que a gente ainda está tentando destrinchar um pouco mais, é o que ele viu agora no quadro da direita. Esse quadro, à direita, ele mostra o átrio esquerdo. E ele demonstrou que, em vez de ele observar um aumento da condução do nó AV nessa região baixa, perto do seio coronário, como eu mostrei no slide anterior, ele observou que a ablação desse pontinho vermelho ali, entre as duas veias pulmonares inferiores, foi a região que produziu o encurtamento do intervalo H. E, portanto, era essa região responsável pela inervação do nó AV nesse paciente. Então, o que eu quero deixar mais ou menos de mensagem dessa discussão bastante técnica sobre esses casos aqui? Eu acho que o que nos convence hoje, pelo dia de hoje, é que temos claro por onde a inervação para o nó sinoatrial está e onde que temos que aplicar. Essa junção átrio-caval parece ser a responsável e ela praticamente é ablacionada em todos os trabalhos de denervação cardíaca para bradicardias. Mas isso funciona para a denervação do nó sinoatrial. Para a denervação do nó AV, algum gânglio baixo, que pode ser ou no átrio direito ou no átrio esquerdo, como foi nesse trabalho, tem que ser encontrado, ablacionado, e o encurtamento do intervalo H tem que ser verificado. Então, ainda a inervação para o nó AV é algo que não está completamente consolidada. Eu diria que precisamos melhorar ainda, talvez mais trabalhos clínicos e básicos, demonstrando com mais detalhe essa inervação para o nó AV, precisem ser feitos para que a gente possa aprimorar um pouco mais a técnica de denervação clínica e ter melhores resultados. Aqui tem o que eu acabei de demonstrar. Isso aqui já é um traçado de eletrofisiologia, mas acho que todos vão poder ver aí na seta, no quadro de cima, antes da ablação, o intervalo AH de 250 milissegundos, é um AH muito longo, provavelmente com muita hipertonia vagal, num paciente que sincopava, enfim. E depois da inervação desse nó de gânglio inferior, que por vezes estava à direita, em outros pacientes estava à esquerda, o intervalo H praticamente encurtou para metade. Foi um paciente de 13 milissegundos e isso é bem verificável, bem claro. Então, isso tudo para dizer que os efeitos da inervação em cada nó, sinoatrial e AV, é um foco de grande interesse para nós e que ainda está em desenvolvimento. Bom, então, como dito tudo isso, de que maneira nós nos comportamos hoje para produzir, para fazer esse procedimento, né? Iniciamos pelo lado direito, como a gente está vendo aqui, na cor sólida, fazemos a reconstrução eletroanatômica, localizamos o gânglio alto para a denervação sinoatrial e, enfim, feita essa denervação, fazemos a ablação do gânglio baixo, ali perto do ósseo do seio coronário. Em 1/3 dos pacientes, 33% deles, essa abordagem direita, exclusiva, nos dá os endpoints, né, os resultados imediatos de sucesso, e paramos o procedimento por aí, com um procedimento meramente pelo lado direito. Em 2/3 dos pacientes, no entanto, essa ablação direita exclusiva não alcança o objetivo inicial de que demonstraria a denervação como a gente pretende para interromper o procedimento. Então, fazemos a punção transeptal, vamos para o átrio esquerdo, reconstruímos todo o átrio esquerdo, como vocês estão vendo agora na cor sólida ali, e fazemos uma aplicação por radiofrequência das mesmas regiões, só que agora pelo lado esquerdo, sobrepondo as lesões da direita. Também
parte alta do septo, perto da veia pulmonar superior direita, e na parte mais baixa, na parte do septo baixo. E aí sim, quase todos os pacientes vão demonstrar os sinais imediatos de denervação que são observáveis e considerados sucesso imediato. Eu não vou me estender muito, até porque eu quero que a gente possa ter um tempinho para perguntas. Imagino que alguns de vocês queiram perguntar alguma coisa e eu espero poder responder. Então, eu não quero entrar também em detalhes muito técnicos, justamente porque eu quero que isso seja palatável para os cardiologistas, né? Então, eu só quero mencionar alguns cuidados. O resultado é muito bom quando é feito um procedimento biatrial. Mais de 80% de sucesso a gente tem, paciente sem marca-passo, com melhora da síncope. Mas tem alguns detalhes técnicos que na abordagem dessas regiões anatômicas exige. Uma delas é saber que, justamente perto das regiões de ablação, que são os pontos azuis, isso aqui é o átrio direito, aqui vocês têm a vista posterior, no meio uma vista mais septal, uma vista mais lateral, e à direita uma vista mais septal, né? A mesma estrutura, o átrio direito. Então, os pontos azuis são as regiões dos dois gânglios, gânglio alto e baixo, onde as denervações são feitas. E, não muito distante dali, os pontos amarelos representam as regiões onde o nervo frênico é estimulável. Então, é por onde ele passa. A lesão do nervo frênico é uma complicação temerária, difícil de tratar, se produzir a lesão. Então, é muito importante, a gente sempre cuida do nervo frênico para não produzir lesões naquela região, para evitar essa complicação. Então, sempre que a gente faz o procedimento, esse é um dos cuidados. Um outro cuidado é com a questão do sistema de condução. Aqui vocês estão vendo em azul mais escuro, onde o registro do RIS é feito. O RIS é uma estrutura também septal. E como a gente está aplicando a radiofrequência no septo, a gente sempre tem que verificar que estamos longe do RIS, portanto, não temos o risco de produzir um bloqueio AV. Mas como vocês estão vendo, o RIS é mais anterior, né? E os gânglios que a gente ablaciona estão na região mais posterior. Normalmente isso não é uma grande limitação para a técnica. Uma coisa muito recente, que praticamente não foi descrita, e tem um trabalho do nosso grupo que está em publicação agora, diz respeito a complicações raras, mas também agora bastante bem descritas, que diz respeito a complicações vasculares. Em 50% dos pacientes, alguma artéria coronária pode cruzar a área de interesse. E a artéria mais comumente envolvida é a artéria por nó sinoatrial. Então aqui vocês estão vendo uma tomografia, um corte tomográfico, que mostra uma artéria direita, né? Vocês estão vendo no quadro alto à esquerda, uma artéria coronária direita, saindo pelo seu coronário direito, claro, e em vermelho está a artéria do nó sinoatrial de uma tomografia de um paciente pré-ablação. No quadro C, à direita desse, vocês estão vendo que essa artéria foi ocluída, justamente porque nessa região a aplicação de radiofrequência produziu uma lesão desse vaso. Embaixo a gente tem o mesmo paciente, a mesma situação, só que agora uma reconstrução 3D. À esquerda a artéria sinoatrial pérvia e à direita ocluída. Esse foi um paciente que teve essa complicação. E, em alguns casos, isso evolui com disfunção sinoatrial permanente e necessidade de marca-passo. Então, eu diria que, em termos de segurança, é importante o nervo frênico, é importante avaliar o sistema de condução para não aplicar nas proximidades, e hoje em dia estamos avaliando a necessidade de uma angiotomografia de coronárias como planejamento terapêutico e pré-ablação para evitar esse tipo de complicação também. Bom, para não me estender muito mais, eu deixaria alguns conceitos principais da técnica. Então, a primeira coisa é que
o sistema nervoso intrínseco do coração é muito complexo, muito integrado, e a intenção de um sistema tão complexo é modular um ajuste muito fino respostas fisiológicas. Então, a técnica da denervação, ela não propõe uma eliminação de um sistema tão extenso e tão complexo. A gente apenas modula, a gente modifica para atenuar uma hipertonia vagal que possa estar causando sintomas. Esse é um primeiro conceito importante. O segundo conceito é que, como existe um predomínio de inervação vagal e uma dominância vagal sobre a fisiologia cardíaca, aí está dada a racional para que esses gânglios sejam alvos de lesões de radiofrequência para produzir um tipo de resultado terapêutico, que é o que a gente pretende. Quando a gente tenta fazer isso, o septo interatrial é a área que parece ter os gânglios mais envolvidos com a modulação do nó sinatrial alta, né, o gânglio alto, e o gânglio septal baixo, ou inferior, para o nó AV, que pode, ainda podendo estar do lado direito ou esquerdo, isso é uma questão ainda motivo de debate, né? Também a inervação vagal, ela pode, frequentemente, ela tem um comportamento seletivo para o nó AV e para o nó sinatrial. E, portanto, ablações específicas para quadros de síncopes dependentes de cada um dos nós pode ser feita, e com isso a gente produz lesões muito restritas, e o que é muito interessante porque a maioria desses pacientes são muito jovens e saudáveis, então a gente não tem interesse em produzir lesões muito extensas e nem fazer procedimentos muito prolongados. A questão da abordagem biatrial, como eu disse, é fruto de controvérsia. Eu diria que alguns pacientes conseguem bons resultados pelo lado direito, mas como aquele trabalho japonês mostrou, a abordagem à esquerda frequentemente é importante para a denervação do nó AV. E tem os cuidados com segurança, que são os que eu mencionei nos últimos slides. Eu diria o nervo frênico, a artéria do nó sinatrial, as duas principais estruturas mais delicadas que a gente deve preservar. Eu vou parar por aqui, para não me tornar muito técnico, e eu vou deixar aberta a discussão para a gente destrinchar o que for de maior interesse para os cardiologistas que estão aqui presentes. Rodrigo, Dr. Souza, por favor. Muito bom, Estevam. Parabéns aí pela apresentação, sem dúvida nenhuma, muito elucidativa, né? Mostrando essa complexidade do sistema nervoso autônomo. Eu acho, Estevam, que você poderia descompartilhar, né, seus slides, talvez, né, para fazer um detalhe interessante quando você mostra mesmo o predomínio da inervação parasimpática, ou do tônus parasimpático, como você mostrou mesmo, né? E na fisiologia do exercício físico, quer dizer, os primeiros segundos não é de estímulo simpático, né? É exatamente da retirada do vago, que faz com que a frequência suba. E uma coisa curiosa, né, que a gente está vendo na apresentação, eu não sei se é Augusto também que trabalhou com Chagas, e a gente vê o seguinte, que a impressão que você tem é que tem é muito mais rico o processo da inervação parasimpática do coração do que do próprio simpático. Mas, assim, a gente notava, pelo menos na doença de Chagas, um comprometimento muito maior do parasimpático ou do simpático. Ou talvez, assim, seja mais fácil você demonstrar o comprometimento do parasimpático do que do simpático, né? Não sei se isso você observa, né, também. E outra coisa, um detalhe, uma pergunta que eu queria fazer para você, por exemplo, e hoje eu tive coincidentemente um paciente com essas características, era um paciente idoso com fibrilação atrial e tem pausas sinusais que chega a ter síncope ou pré-síncope. Ele é totalmente avesso à ideia de botar um marca-passo, porque já teve um amigo que ele logo usa anticoagulante, já teve uma pessoa que
fez hematoma na loja de marca-passo, essas coisas todas. Então, poderia ser um caso para se aplicar, para se fazer a ablação? Olha, excelente pergunta. Eu não sei se alguém quer falar antes de mim, ou se eu mesmo falo, como vocês quiserem conduzir. Não, você pode responder, depois a gente vai. Pessoal, eu não estou vendo aqui se alguém levantou a mão, porque parece que teve uma mudança aqui do formato. Eu estou meio perdido aqui. Não sei isso. Bom, doutor Souza, as perguntas são excelentes, né? Eu diria a primeira coisa é que, como existe um predomínio vagal, a inervação vagal ela é a que mais se expressa. Então, quando ablacionamos os gânglios, a atenuação que mais se impõe é a atenuação vagal. Da mesma maneira, o fenômeno de reinervação, que muitas vezes é observado nesses pacientes, e é uma limitação da técnica, ele é também mais intenso quando se trata de inervação vagal em comparação com a reinervação adrenérgica. Existem trabalhos muito bem demonstrados aí, em pacientes transplantados, que são denervados já por natureza, que a reinervação que eles passam a sofrer com o coração transplantado. Mais do que adrenérgicas. Teve uma. Estou aqui, estão me ouvindo? Falhou um pouco, Estevão. Acho que você podia repetir. Estava naquela fase do transplantado. Em transplantados, a reinervação vagal é muito mais expressiva do que a reinervação adrenérgica. E o mesmo acontece em pacientes que vão ser submetidos a esse procedimento. Então, eu acho que como a inervação vagal é dominante, tudo que acontece referente a ela se expressa mais. Eu acho que esse que é a mensagem mais importante. Em relação à segunda... Sim, tudo bem. É só em relação a essa primeira pergunta mesmo, porque antigamente ficava mais fácil para mim, que é mais fácil bloquear o vago do que o simpático. E aparentemente deveria ser o contrário, né? Comparando assim em termos de inervação. Não sei se Zé Augusto tem essa percepção também, eu tinha, né? Faz algum tempo que eu não trabalho mais com Chagas, nem com esse tipo de fisiologia, mas essa era a impressão que eu tinha. Eu acho que o vago no coração, eu acho que ele tem um predomínio, né? Eu acho que simpático a gente, não sei se é isso que você está colocando, mas assim, em termos de inervação, pelo menos eu estou tentando lembrar aqui de alças reflexas variadas, que eu terminei vendo muito isso, você tem muito mais quando você está vendo frequência cardíaca, a retirada ou a ativação do vago do que simpático cardíaco, né? A gente tem muito simpático vascular, né? Exato. Etc. Então talvez seja isso, né? Eu fiquei extremamente curioso também, Estevão, uma bela apresentação, né? Você foi lá atrás na anatomia, na fisiologia, né? Como é importante isso, né? Quando as técnicas vão permitindo você voltar ao que está lá. E recentemente, eu tive um paciente que eu não sei se o Alexandre está aí na sala, mas ele já tinha tido alguns episódios, como o Souza falou, de fibrilação atrial, mas ele parou de beber, etc., é um indivíduo muito disciplinado, e ele ficou em ritmo sinusal, mas eu mapeei o Holter praticamente anual, e o que vinha sendo demonstrado é que esse paciente, a cada ano, a média da frequência cardíaca dele, sinusal, vinha reduzindo, vinha baixando. Eu sei que ultimamente ele chegou em 44, 46, e ele dizia, não, doutor, estou muito bem. Até quando ele apareceu uma lesão intracraniana que tem uma indicação cirúrgica e a gente ficou meio receoso, né? Ele reduzindo frequência e aquela frequência mesmo sinusal, às vezes fazia alguma pausa, mas muito oligosintomático. E investigando ele, parecia um indivíduo ativo, pouco sintomático, etc. Eu sei que a gente terminou indicando marca-passo porque tinha uma tendência assim de
Augusto, você está com o mudo, está no mudo, ativou o mudo. Ativou já, pronto. Até onde eu fui, eu não sei. Eu fui. Até onde eu falei, eu não sei. Quando você disse que indicou o marca-passo. Pronto, aí indicou o marca-passo, duas coisas me chamaram a atenção. Um, se ele era um candidato a tentar uma ablação parasimpática, e a outra foi que, como ele era sintomático sem saber, ele ganhou vitalidade porque ele saiu numa frequência de 46, isso me chamou a atenção, para uma frequência, sei lá, de 60 e poucos, 70, e com marca-passo entrando de vez em quando, e ele não percebia, ele foi se adaptando àquela frequência baixa. É como se ele fosse ficando meio hipotiroideu, meio preguiçoso, sem perceber. Ele jurava que ele não tinha sintoma, pré-síncope, nada, e ele, com o marca-passo, ele ganhou. Mas eu fico curioso, porque era sinusal sempre, tinha FA na ocasião, em ocasiões esporádicas, mas que ele controlou com abstinência de álcool e estilo de vida, etc. Eu não sei se esse seria um candidato para o procedimento. Ele está na sala, Esteban? Alô, Esteban? Estão me ouvindo agora ou não? Sim, sim. Tá, não, por alguma razão eu também desligou aqui o meu. Mas, enfim, eu ouvi com atenção o seu caso, e eu ouvi também o do Dr. Souza, que falou daquele paciente com FA, com pausas a seguir, enfim. Eu acho que são dois casos muito interessantes para a gente destrinchar alguns detalhes. O primeiro, desse paciente que foi bradicardizando até ganhar o marca-passo, a primeira coisa é entender realmente se o paciente tem sintoma ou não. Muitas vezes é muito difícil, como você colocou, estabelecer isso. A gente sabe que pacientes com bradicardias funcionais assintomáticas, bem toleradas, elas não precisam tratamento. Ao contrário, são muitas vezes quadros benignos, então procedimentos invasivos ou implante de aparelhos não é algo que está indicado. No seu caso, esse paciente vinha com uma bradicardia, ele mesmo tinha percebido, mas estava sintomático. A idade, não sei se foi dele, mas parecia, se fosse mais idoso, eu diria que as bradicardias que vêm na idade mais avançada, elas têm uma tendência a ser mais de degeneração do sistema de condução e não por hipertonia vagal. Então, a denervação marcado em idosos é um procedimento, por excelência, dedicado a pacientes mais jovens em que a hipertonia vagal provavelmente é a principal responsável. Essa é uma mensagem importante. Com relação ao caso do professor Souza, é um outro caso muito interessante. Os pacientes que fazem FA, especialmente idosos, muito comumente, se for uma FA de alta resposta, quando ela se interrompe, quando ela fica autolimitada e ela mesmo segue e se restaura o ritmo sinusal espontaneamente, é comum vermos pausas desse tipo. E essas pausas, elas não são necessariamente, ou na maioria das vezes, dependentes do vago. Elas têm a ver com uma sobrecarga do sistema de condução que a própria FA e a alta frequência determinou. Então, em vez de denervar esses pacientes, como esse do professor Souza, eu normalmente indico o isolamento das vias pulmonares. Porque se você conseguir um bom controle da FA, provavelmente as pausas pós-FA vão ser tratáveis e ele vai conseguir ficar sem o marca-passo que ele tanto teme. Agora, a idade avançada não é uma prerrogativa que impeça a ablação do ganglionar. Se você tem uma ideia convincente de que a hipertonia vagal é responsável, pode ser tentado. Você vê, Esteban, esse paciente, me lembrei agora, ele tem uns 65, 68 no máximo anos, mas você vê alguma relação de pacientes que foram muito vagotônicos quando jovem, ele era um atleta quando jovem, de persistir uma certa vagotonia mesmo depois que para? Eu tenho às vezes essa dúvida fisiológica, se existe uma persistência, uma memória aí da vagotonia. Pode gerar um perfil vagotônico, mas normalmente esse perfil é fisiológico, ele vem de um tipo de condicionamento físico que o paciente adquiriu. Então, não é algo disfuncional na maioria das vezes, né? Então, portanto,
não é algo que o exercício físico provavelmente não vai produzir uma bradicardia que seja patológica, né? Esses pacientes atletas não precisam de tratamentos desse tipo na maioria das vezes. Isso não é adquirido. A questão da bradicardia funcional sintomática, ela é algo que vem logo na idade mais jovem e não depende de condicionamentos. Certo. Entendi. Ok. Rodrigo, você quer fazer algum comentário? Tudo beleza, queria. Obrigado, Estevão, pela excelente apresentação, bem didática, bem bacana. Estevão, eu estava aqui pensando em duas dúvidas que eu acho que são do cardiologista no dia a dia. Uma, o segmento desses pacientes, em termos de reinervação, esses pacientes continuam parâmetros de Holter, variabilidade da frequência cardíaca, resposta a esforço, enfim. Quais critérios vocês têm utilizado para garantir que, de fato, o paciente esteja permanentemente denervado, ou ao contrário, que você perceba uma reinervação, né, a despeito de sintomas, porque pode ser que haja um ou outro efeito placebo, mas enfim, mas depois de estar objetivo, que ferramenta que você tem utilizado? Sim. E outra é assim, o que é mais recomendável? Porque existem algumas formas, por exemplo, de bradicardia sinusal que são geneticamente determinadas e não necessariamente dependentes do sistema nervoso autônomo, intrinsecamente. Sim. Como é que se faz para diferenciar uma disfunção sinusal verdadeira de uma hipertonia vagal, em alguns casos, principalmente de pacientes mais jovens? Você usa o quê? Só a variabilidade da frequência cardíaca? O Holter é uma ferramenta interessante, desde que tem esse software. Como é que você analisa essas duas situações? Não, são duas excelentes perguntas, Rodrigo. E, na verdade, você tocou dois dos principais temas que centram as discussões sobre denervação. Então, a primeira é sobre eficácia a longo prazo, que você fez. A gente tem um trabalho que foi submetido, agora está ainda em avaliação, mas ela é um trabalho que se dedicou a responder essa sua pergunta, que é um trabalho de longo prazo pós-denervação. A gente tem uma coorte de 25 anos e o segmento médio desses pacientes foi de 58 meses. É um segmento muito longo. Então, o que foi visto ao final desse procedimento, né, dessa avaliação? Ao final desses 50 meses de follow-up, 83% dos pacientes ficaram livres de sintoma. Então, o desfecho clínico é muito bom, acima de 80%. Mas isso realmente não basta. A gente teria que ter dados que mostram denervação persistente ao longo do tempo, né? E a gente fez isso através de exames de Holter de variabilidade da frequência. Então, a gente tem Holter pré-ablação, logo depois da ablação, com 1 ano e com 2 anos para todos os pacientes. E o que a gente verificou é que os dados de variabilidade caem significativamente em todos os pacientes no primeiro ano, e do primeiro para o segundo ano, quase todos os parâmetros têm uma atenuação, alguma recuperação acontece, que pode ser justamente pela reinervação vagal, mas eles continuam ainda muito reduzidos em relação ao pré-ablação. Então, a conclusão que a gente teve nesse trabalho é de que a ablação septal, como nos moldes que foi apresentada aqui, ela é eficaz e ela é persistente. Eu diria que só um parâmetro de variabilidade recuperou para os níveis pré-ablação dos 5, 6 parâmetros que a gente usou, que é o RNN50. Ele baixou muito no primeiro ano e recuperou bem no segundo, mas foi um parâmetro de 6 avaliados. Então, eu diria que a denervação é persistente. E o resultado clínico é bem convincente. Então, isso é para responder a tua primeira pergunta. Para responder a tua segunda pergunta, fundamental também, seleção de paciente. Como escolher bem o paciente para não ter um resultado fútil, não fazer um procedimento que acaba não tendo um resultado adequado, né? Então, é importante determinar a natureza
autonômica da bradicardia que produz os sintomas. Alguns casos não vão ter esse tipo de componente. Eu, por exemplo, recebi uma indicação uma vez de um paciente que tinha um BRT congênito, que era bem tolerado e que encaminhava para a gente para a indenização. O BRT congênito não é dependente do paracético. Então, foi um caso em que isso não foi tentado e provavelmente teria sido ineficaz. Então, o que faz para isso foi perfil, né, ausência de cardiopatias, em geral são mais jovens, os índices de variabilidade de frequência amplos no Holter, mas o mais importante de tudo, fazer um teste de atropina. Você, antes do procedimento, você interna o paciente e faz um teste de atropina numa dose específica, que é 0,04 mg por quilo, e com essa dose você bloqueia o parasimpático. Se o paciente não produzir a taquicardia que se espera, então ele não é um bradicárdico funcional e, portanto, ele não é candidato. Então, essa é a avaliação pré-teste que determina o candidato. Não sei se eu expliquei adequadamente. Excelente, eu acho que esses são critérios bons para a gente selecionar bem o paciente e até para saber o manejo agudo, até em termos de procedimento e segmento. Então, de fato, o papel da variabilidade da frequência cardíaca no Holter precisa ser bem valorizado nesse caso, e até quem foi laudar tem que estar atento a isso aí, né, Esther? Porque às vezes nem sempre isso é tão disseminado aí, né, entre as clínicas e etc. É comum pedirmos Holter e eles não incluírem os dados de variabilidade, né? Eu diria que eles são fundamentais para esses casos. Mas o teste de atropina, eu quero reforçar, muito importante também, antes da denervação. Beleza. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Bem, então, Estevão, gostaria de agradecer a sua apresentação hoje, que você frequenta a nossa reunião e talvez até presencial, né? Mais adiante, né, Rodrigo? Não só será um prazer. Será um prazer. Para conhecer aqui nossa instituição, como também desfrutar de um caranguejo, outra coisa aqui da nossa região. O Rodrigo já virou um sergipano, então já faz isso naturalmente. Não é isso, Legal, vai ser um prazer. Eu que agradeço o convite, o carinho, por terem me recebido. Para mim foi um prazer, uma honra participar. Ok. Ô, Esteban, você morou em Ribeirão, né, que você falou? Eu sou de Ribeirão. Pois é, você é de Ribeirão. Então, assim, Aracaju é uma Ribeirão Preto com mar na frente, assim, mais ou menos assim, entendeu? E não faz aquele calor de Ribeirão, você vai gostar daqui. É isso que eu ia falar. Vocês podem estar na frente, mas mais calor que lá eu não admito. O Estevam, e você ter uma ideia, eu fiz pós-graduação em Ribeirão. E se tivesse vá por lá, minha esposa queria ficar lá, meu amigo. Só foi duro para eu voltar para aqui para Aracaju. Ribeirão Preto é uma cidade maravilhosa, é uma cidade pequena. Eu estudei na USP, né? Fiz a minha formação lá e a parte clínica em cardiologia geral eu fiz lá. E eu recomendo amplamente. Eu fiz a pós-graduação lá com o Marim Neto, foi meu orientador. Marim Neto, para vocês terem uma ideia, se aposentou esse ano. Pois é. Então, Marim, Maciel, peguei ainda também Dalmo e Manso, e muita gente boa ali, né, que contribuiu bastante. Sobre tudo aqui a escola muito acadêmica, muito rica. Muito legal mesmo. Bem, pessoal, então, eu queria agradecer também a presença de todos e até a próxima semana com mais uma reunião clínica do serviço de reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas. Boa noite a todos. Até logo. Obrigado, Estevam. Obrigado, até logo.